Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Vamos louvar com gozo ao Senhor. Submetidos estamos ao apostolado, com bom ânimo, com entusiasmo. Submetidos estamos todos sob um apostolado, servindo com a mente, em tudo imitando. Submetidos estamos todos sob um apostolado, servindo com a mente, em tudo imitando. Todo seu povo, o governo de Deus agora reina. Todo seu povo no governo de Deus agora reina. Nesta terra se estabelece um governo poderoso que reina em sua vida em lugares celestiais. E nesta terra se estabelece um governo poderoso que reina em sua vida em lugares celestiais. Todo o seu povo, o governo de Deus agora reina. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Nessa terra se estabelece um governo poderoso que reina em sua vida em lugares celestiais. Todo o seu povo, o governo de Deus agora reina. Todo o seu povo no governo de Deus agora reina. Abba, Pai. Abba, Pai, está estabelecido. Abba, Pai, o governo de Deus novamente. Abba, Pai, está estabelecido. Abba, Pai, o governo de Deus. Abba, Pai, o governo de Deus. Abba, Pai, o governo de Deus. Lindo, maravilhoso, glória a Deus por isso. Vai continuar louvando nesse avivamento. Ah, Pai, que lindo! Na, 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 na. Na, 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 na. Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez? Na, 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 na. Mais uma vez? Na, 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 na. Vamos louvar. Eu sou mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo,
eu já existia. Você está vendo a minha carne, porém está ouvindo o meu espírito. Eu sou um anjo, eu sou um anjo em vaso de barro. Eu sou um anjo, eu sou um anjo em vaso de barro. Agora é você. Você é mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, você já existia. Eu estou vendo a tua carne, porém estou ouvindo o teu espírito. Você é um anjo, você é um anjo em vaso de barro. Você é um anjo, você é um anjo em vaso de barro. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue. Quem são esses filhos? E quem são esses filhos? Eu, você, nós somos mais velhos que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, nós já existíamos. Nós somos anjos em vasos de barro. Nós somos anjos, nós somos anjos em vasos de... Sabe pra quê? Escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Escolhidos, sim, escolhidos, escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. Graças, Senhor, por nos predestinar antes da fundação do mundo. Abba, Pai, graças, Senhor. Ninguém como Ele, como o próprio Deus nos ama. Abba, Pai, não tem ninguém como Ele. Não existe em todo o universo. Somente Ele mesmo. E a sabedoria? Sabedoria que ninguém nunca conheceu. Ouço sua voz e manifesta todo gozo em meu interior. Consola, pois entendi, Ele vive em mim. Ninguém como Ele me ama, ninguém como Ele me cura, ninguém como Ele me anima. Dia a dia, ninguém como Ele me escuta, ninguém como Ele me educa, ninguém como Ele me faz sorrir. Quando recordo que um tesouro pôs em mim, Ele manifestou o quê? O mais
profundo que há em meu coração. O que é? Que sou um Deus, o mais precioso que desde antes conheceu. O exemplo é o meu motivo, porque as coisas agora têm sentido. Meu grande amigo, Jesus é o meu Senhor. Ninguém como Ele me ama, ninguém como Ele me cuida, ninguém como Ele me anima. Dia a dia, ninguém como Ele me escuta, ninguém como Ele me educa, ninguém como Ele me faz sorrir. Quando recordo que um tesouro pôs em mim, ninguém como Ele me ama, ninguém como Ele me cuida, ninguém como Ele me anima. Dia a dia, ninguém como Ele me escuta, ninguém como Ele me educa, ninguém como Ele me faz. Quando recordo que um tesouro, ninguém como Ele me ama, ninguém como Ele me cuida, ninguém como Ele me anima. Dia a dia, ninguém como Ele me escuta, ninguém como Ele me educa, ninguém como Ele me faz sorrir. Quando recordo que um tesouro pôs em mim, quando recordo que um tesouro pôs em mim. Obrigado, Senhor. Pôs em mim. Graças, Senhor. Obrigado. Olá, abençoados deuses, cristos, senhores, reis e rainhas. Este é o melhor dia da sua vida, é o que eu declaro, é o que eu confesso em todo o tempo. É uma honra poder me dirigir até você, que está nos acompanhando já há algum tempo no canal Evangelho Depois da Cruz, pelo YouTube, e também no canal Crescendo em Graça Brasil Oficial, que é este canal de reunião familiar que nós temos aqui. E se você está por primeira vez, um forte abraço, declaro a você o melhor dia, e é uma honra, um privilégio estar chamando a atenção da sua mente para este evangelho precioso que nós estamos incumbidos de fazer correr nas mentes de muitas pessoas, de muitos abençoados ao redor do mundo, especialmente no Brasil, evidentemente, porque falamos português e queremos alcançar a sua mente. Fico feliz também por você estar acompanhando a nossa reunião desde o início, porque nós já tivemos aqui os louvores maravilhosos da graça. Louvores em graça. O que é isso? São palavras cantadas exatamente no mesmo espírito, no mesmo corte, na mesma linha daquilo que nós ensinamos através da ministração da palavra. Então é importante que você ministre louvores, que você louve, que você celebre nessa festa preciosa que nós estamos vivendo aqui. Queremos também dizer a você que nós estamos fazendo a palavra correr em vários lugares do Brasil e saudamos você que está no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E queremos nos colocar à sua disposição também para te enviar materiais pelo WhatsApp, por e-mail, até mesmo por correio, se for necessário.
E os materiais a que nos referimos são materiais como apostilas para que a palavra corra, são materiais como panfletos. Estamos aí à sua disposição, basta entrar em contato conosco e nos solicitar. Ok? Combinado? Muito bem, então, neste dia muito especial, nós vamos levar até você um recado muito especial também. Estamos em todas as redes sociais principais e estamos fazendo a palavra correr com vídeos curtos também, com estes mesmos temas, como o tema de hoje, por exemplo, como o tema do domingo também, que nós ministramos não no domingo agora, mas no domingo há 15 dias atrás ou há 2 semanas atrás, que é o tema falando como Cristo voltará. E esses vídeos curtos estão tanto no YouTube, no canal Evangelho Depois da Cruz, como também no Telegram, como também no Instagram, no canal Sobre Edificando em Graça, não é? Também estamos no TikTok e no Quai. Em todas estas redes estamos fazendo esta palavra correr, não apenas nos canais oficiais do Ministério, mas você pode e deve compartilhar isso com todos os seus contatos, porque são vídeos curtos onde a pessoa imediatamente é alertada, ela é impactada e ativada para compreender este evangelho tão lindo que faz tão bem para você, que faz tão bem para mim e para todos nós, verdade? Então vamos seguir com a nossa reunião familiar. Nós vamos ter daqui a pouquinho a ministração da semeadura, da sementeira, que é a sua participação, a sua colaboração com aquilo que nós temos que fazer para honrar os nossos compromissos também nesta terra, porque certamente estamos nos reunindo, estamos fazendo tudo o que é necessário para que esta palavra chegue até a sua mente, ao seu coração, tá bom? Então continua com a gente, já já estaremos aqui ministrando a palavra. Você não perde por esperar, será algo muito especial. Até já já. Quer saber como será o retorno de Cristo à Terra? Então fique comigo. Vou te apresentar em 1 minuto 4 evidências muito importantes que as religiões não podem te ensinar. Número 1. Ele voltará da mesma maneira quando se foi, quer dizer, com seu corpo já glorificado, pois Jesus como Nazareno não subiria aos céus, pois vivia em um corpo de carne. Número 2. Cristo voltará acompanhado dos Cristos que se foram de seus corpos e que agora estarão também ressuscitados como ele. Número 3. Esta vinda definitiva será gloriosa, com pompa, voz de mando e trompete de Deus. Nunca algo foi ou será jamais visto na terra ou em qualquer outra dimensão. Número 4. Cristo voltará para salvar os corpos dos eleitos que estiverem vivos naquele instante. Haverá uma transformação instantânea fantástica e o mundo será governado com justiça. Pode esperar, isso será assim. Você crê nisto? Ministração da sementeira. Enquanto a terra permanecer. Gênesis, capítulo 8, verso 22. Enquanto a terra permanecer, não cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Pergunta: a terra vai permanecer? Claro que sim. Pois enquanto a terra permanecer, não cessarão a sementeira e a colheita. Diga: não cessarão. E a igreja vai permanecer para sempre? Claro que sim. Pois, enquanto a igreja permanecer, não pode cessar a semeadura e a colheita. Enquanto a igreja permanecer,
a palavra tem que correr. E para que a palavra corra, tem que haver semeadura e colheita. Você quer que a palavra corra? Você é a igreja? Você quer colher? Então, siga semeando para que siga colhendo. Abba, Pai! O poder de Deus é infinito, tudo Ele pode. O poder de Deus não tem limite, tenha fé e sempre acredite. A transformação faz acontecer. Deus que criou tudo, criou eu, criou você. Traz à existência o que não existe, pois sua palavra tem poder. Ele disse assim sucedeu. Deus determinou e apareceu. Tudo que seus olhos veem e o que não podem ver, tudo isso tem a voz de Deus. Tudo isso está nas mãos de Deus. Tudo isso tem a voz de Deus. Tudo isso está nas mãos de Deus. O poder de Deus é infinito, tudo Ele pode. O poder de Deus não tem limite, tenha fé e sempre acredite. A transformação faz acontecer. Deus quem criou tudo, criou eu, criou você. Traz à existência o que não existe, pois sua palavra tem poder. Ele disse assim sucedeu. Deus determinou e apareceu. Tudo que seus olhos veem e o que não podem ver, tudo isso tem a voz de Deus. Tudo isso está nas mãos de Deus. Tudo isso tem a voz de Deus. Tudo isso está nas mãos de Deus. A transformação faz acontecer, acontecer. Deus que criou tudo, criou eu, criou você. Traz à existência o que não existe, pois sua palavra tem poder. Traz à existência o que não existe, pois sua palavra tem poder. Ele disse assim sucedeu. Deus determinou e apareceu. Tudo que seus olhos veem e o que não podem ver, tudo isso tem a voz de Deus. Tudo isso está nas mãos de Deus. Tudo isso tem a voz
Aqui estamos novamente agora para ministrar a palavra do Evangelho da Graça. Sou grato ao meu Senhor por ter levado o meu entendimento a compreender estes mistérios que eu vou levar até você nesse momento. Há um tempo atrás nós começamos um tema muito especial respondendo a perguntas de abençoados que estão em todo o Brasil, pela internet ou até mesmo pelo WhatsApp, que nos perguntam a respeito da volta de Cristo. É um tema palpitante. Todo mundo quer saber sobre a volta de Cristo. E é claro que o sistema religioso tem aquele seu esquema, onde fala em arrebatamento de uma forma errada, grande tribulação, Satanás preso por 1000 anos, Satanás é solto, entra Apocalipse, entra Mateus 24, 25, entram as parábolas de Jesus falando que o final dos tempos está próximo, e ninguém explica isso corretamente. No passado eu também pensava que isto era assim, só que hoje, com este entendimento do Evangelho da Graça, que o Senhor nos deu através de um apostolado, evidentemente, o apostolado do apóstolo Paulo, que também através do nosso apóstolo José Luiz, durante muito tempo, nós pudemos ter acesso a estas informações e a nossa mente começou a se abrir, a entender, a ampliar o entendimento de tudo isso que nós vamos passar para você a partir de agora. Então, neste tempo que eu falei, que nós começamos a ministrar, nós falamos sobre como Cristo voltará. Está aí no canal, você pode acessar a qualquer momento. Está no canal, está com vídeo curto, está em áudio, está em apostila, está em todas as maneiras que nós pudermos fazer para que a palavra corra. E hoje vamos entrar em um tema, continuação daquele lá, como Cristo voltará. Não é uma continuação sequencial, mas é uma continuação dentro do mesmo assunto. Quando Cristo voltará? Que ousadia é essa? Quando Cristo voltará? E você pensa aqui que eu vou apresentar data, dia e hora? Absolutamente. Eu vou começar dizendo para você exatamente o contrário. Marcar data ou datas e criar expectativa quanto à volta de Cristo à Terra de maneira gloriosa, estamos falando da vinda gloriosa de Cristo, e você vai entender por que eu estou separando as coisas, porque lá no meio nós vamos mostrar algo bem interessante para você, mas querer marcar datas sobre a vinda gloriosa de Cristo à Terra, e isto vai acontecer, seria ir além do que está escrito, seria um absurdo, seria irresponsável, E seria muito perigoso. Tanto é assim que o próprio Jesus de Nazaré, mesmo sendo Deus em sua manifestação humana, comentou com seus discípulos judeus o seguinte, é um texto muito utilizado para falar sobre a vinda de Cristo à Terra, o que nós vamos ler agora, em Mateus 24, 36 em diante. Jesus disse aos seus discípulos judeus, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Muito bem. Pois assim como foi nos dias de Noé, e aqui começa algo muito interessante, que é uma espécie de explicação sobre quando será a vinda de Cristo gloriosa. Olha, veja só. Assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, como nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio estavam comendo e bebendo, ou seja, estavam se divertindo e se entretendo, posso dizer que não era de uma forma muito saudável, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, não notaram, porque a distração, a bebedeira, tudo aquilo que acontece quando a carne se lança nas distrações, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os habitantes da terra nos dias de Noé, possuíam características semelhantes com os habitantes da terra nos dias atuais. Porque a carne é a mesma,
Ainda que, obviamente, não havia os recursos que há em nossos dias. Naqueles tempos não havia tecnologia, distração nos níveis em que há hoje em dia. E levando em conta também as proporções e a quantidade de habitantes, nos dias de Noé havia muito pouca gente na terra, mas havia maldade excessiva nas pessoas. Em determinadas áreas, o mundo não estava habitado como está hoje. Hoje nós temos 8 bilhões aproximadamente de pessoas no mundo, olha, é muita gente, não é? Havia também desinteresse por Deus. Nos tempos de Noé, veja que Deus encontrou apenas em Noé a justiça e o caráter de alguém que ele almejava, que ele desejava utilizar. Então havia muito desinteresse por Deus e pelos assuntos espirituais. As pessoas que viveram nos tempos de Noé não estavam nem um pouco interessadas em Deus. A tal ponto isto aconteceu que Deus resolveu o quê? Nós sabemos, destruir a humanidade que ele mesmo tinha criado. E ele o fez através do dilúvio. Essa história é por demais conhecida e por demais aceita pela grande maioria das pessoas normais desse mundo. Havia também libertinagem exacerbada. Quando a carne está solta, a libertinagem é algo corrente e comum. Cada pessoa no tempo de Noé ditava suas próprias leis, não havia um governo estabelecido. Né? Havia governos onde o mais forte é que predominava, não é? Como existem em alguns lugares do mundo hoje em dia também. Fazendo um paralelo, então, entre os dias de Noé e os nossos dias, aí a coisa toma um rumo e um volume de informação muito maior. Hoje nós também vemos maldade excessiva se alastrando pelo mundo inteiro. E volto a repetir que hoje há 8 bilhões de pessoas no mundo. Nos tempos de Noé talvez houvesse 1 milhão de pessoas, não sei. Hoje também há muito desinteresse e até afastamento de Deus, das coisas de Deus. Por que existe isso? Não só desinteresse, mas afastamento. Porque as pessoas conhecem a Deus, muitos conheceram a Deus através dos seus familiares, pai e mãe, através das religiões. E o mundo de hoje tem levado as pessoas cada vez mais a se afastarem de Deus, não é? O entretenimento, o culto ao homem, que é muito comum nos dias de hoje, né? O culto ao corpo humano. Vamos falar sobre isso exatamente agora nesse ponto 3 aqui. O que há nos dias de hoje? Um comportamento humanista como prioridade. O homem é a prioridade. Comportamento humanista. Filosofias humanistas. Comportamentos humanistas na sociedade, no comércio, não é? Zelo excessivo com a aparência corporal. As academias hoje estão crescendo vertiginosamente, abrindo em todos os lugares, os mais diversos. Cirurgia estética hoje é uma coisa absolutamente comum e corrente, especialmente no meio das pessoas mais abastadas, mais endinheiradas. E isso parecia ser um grande benefício, mas tem trazido muitos problemas também, problemas graves. Produtos para estética, produtos para embelezamento. Uso excessivo também indiscriminado da internet para entretenimento. Jogos de azar, redes sociais, isso tem trazido um volume muito grande de problemas familiares, preocupação dos pais para com os filhos e outras coisas mais. E uso excessivo da internet também para buscar novos relacionamentos. Isso está levando muitas pessoas a terem suas famílias destruídas, e principalmente os relacionamentos também. Por que estamos falando tudo isso? Porque o texto disse exatamente isso. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, todo mundo estava comendo, bebendo, se alegrando, casando-se, dando-se em casamento. Esse entretenimento levou as pessoas a esquecerem que Deus existe, esquecerem que Deus é real, esquecerem que são espíritos de Deus
essas pessoas. E simplesmente largaram isso para lá e passaram a viver vidas enfatizando a carne. Jesus falou muito sobre isso em parábolas, sobre essa questão de as pessoas se distraírem com as coisas da vida e esquecerem das coisas espirituais. Na sequência do verso 39, Jesus passa a utilizar parábolas como analogias. Falamos de Mateus, né? Do texto de Mateus 24, do 39 agora em diante, nós não vamos ler isso é apenas, vamos falar assim em passagem, mas Jesus dava pistas através das parábolas para comentar sobre seu retorno à terra numa etapa oportuna, mas as informações que ele passava através de parábolas eram subjetivas a ponto da grande maioria das pessoas não entenderem o que ele estava dizendo. Então, não temos absolutamente dia nem hora na Bíblia que possa apontar e mencionar com clareza a volta de Cristo à Terra. Não temos. Mas nós vamos aqui ao Evangelho agora, e Mateus não é Evangelho, Mateus é livro histórico. Nós vamos entrar no Evangelho da Graça para explicar algumas coisas importantes sobre quando Cristo voltará, ok? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 1, diz assim: Mas acerca dos tempos e das ocasiões, no que se refere à volta de Cristo, irmãos, não tendes necessidade de que eu vos escreva, disse Paulo aos Tessalonicenses. E no 2 ele explica por quê. Porque vós estáis perfeitamente inteirados, ou vocês têm a precisão, olha que tremendo isso, que o dia do Senhor virá assim como ladrão na noite. Isso aconteceu lá no tempo de Noé também. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição, como chegam as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e não escaparão. Os contextos são diferentes. No tempo de Noé, não é que Jesus iria voltar de forma gloriosa. Lá havia um distúrbio enorme da sociedade daquela época e Deus disse, bom, eu vou destruir toda a carne sobre a face da terra. E ficou só uma família e você sabe qual foi a história. Porém, aqui não, aqui está falando da volta de Cristo. Paulo está falando aos Tessalonicenses e para nós também, que eles já sabiam que o Senhor voltaria como ladrão na noite. Como ladrão na noite. Ou seja, usando esta argumentação do ladrão na noite, que é algo inesperado. Ou seja, para muita gente, quem está em distração, o ladrão vem, leva tudo e a pessoa não se dá conta. No verso 3, nós já lemos, vamos repetir, quando andarem dizendo paz e segurança. Você vê paz e segurança no mundo de hoje? Não, você não vê. Em nossos dias não há paz e segurança. Existem tentativas políticas hipócritas de promover paz e segurança. Mas, porque são hipócritas, essas tentativas não têm sucesso. Falando, por exemplo, em respeito à paz entre judeus e árabes, filhos do mesmo pai, a gente sabe que isso é uma busca que remonta a milhares de anos atrás e que jamais houve sucesso nisso. O verso 4, na sequência desse 1 Tessalonicenses 5, diz assim: Mas vós, irmãos, Paulo disse a eles, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda tal como um ladrão. Paulo diz para os Tessalonicenses, preste bem atenção nisso. Vocês não estão em trevas, ou em ignorância, ou em desconhecimento, para que esse dia vos surpreenda, os pegue de surpresa, tal como um inesperado e rápido ladrão. Por quê? Porque, verso 5 diz por quê? Porque todos vós, Tessalonicenses,
brasileiros, amados que me escutam nesse momento, todos vós sois filhos da luz, ou filhos de luz, e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Ora, ora, todos nós que estamos aqui falando, e você que está nos ouvindo, nós somos filhos de luz. O que quer dizer? O que é um filho de luz? É um filho que tem a iluminação, a mente de Cristo está iluminada porque Cristo iluminou a tua mente para gostar disso que nós estamos falando aqui e iluminou a minha mente para também gostar disso que eu estou falando aqui, ao ponto de hoje poder compartilhar contigo. E somos filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Aqui trevas simboliza ignorância e luz simboliza entendimento ou conhecimento. Então, veja aí o contraponto. Trevas, ignorância. Luz, conhecimento. Nós temos o conhecimento que estamos levando até você para que o teu espírito seja ativado, a tua mente seja ativada por Cristo, é Ele que ativa, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. Então, a gente fala, tua mente diz, opa, agora eu estou entendendo as coisas. E aí você passa a crescer em graça. E o verso 6 diz, portanto não durmamos como os demais, senão vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui tem outra coisa muito importante a respeito desta questão de quando voltará o Senhor. Ora, os filhos de luz não serão surpreendidos pela vinda de Cristo, pois já o estarão aguardando, como nós estamos aguardando nesse momento, com suas mentes iluminadas, com o Evangelho da Verdade. Eu estou aqui com a minha mente iluminada 24 horas por dia, ainda que vivendo em um corpo de carne complicado, mas a minha mente está iluminada para esperar que o Senhor está vindo realmente. Vindo gloriosamente. Porque o Espírito de Deus já habita em meu coração e no seu, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Muito bem. Os filhos das trevas seguem como? Seguem nas religiões, seguem nas filosofias. Muitos são filhos de Deus. Estão em trevas, como eu estava. Agora você já não está mais em trevas, porque você está sendo iluminado com esta palavra do Evangelho. E se Cristo abrir os teus olhos de entendimento, aí pronto. Aí você vai longe. Agora aqui fala de vigiar, né? O texto diz, vigiemos e sejamos sóbrios. O que nos dá sobriedade, espiritualmente falando? O Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é para trazer sobriedade. O sistema religioso, ele traz o quê? Ele traz ignorância. Ele traz, a pessoa fica nocauteada, ela fica enfeitiçada pelas obras religiosas e ela não consegue pensar. Então, vigiar é ativar a mente de Cristo. Quem ativa a mente de Cristo? A palavra do Evangelho da Graça, que você tem a mente de Cristo se você é um escolhido de Deus. Quando se tem a mente de Cristo ativada, a palavra falada, ela revela em tua mente, em teu espírito, aquilo que você precisa para se preparar para a vinda daquele que virá como ladrão. Por que preparar? O que é preparar? Preparar é entender a sua posição dentro deste cenário de vinda de Cristo. Não é? Porque quando o Senhor vier, você já estará preparado, entendendo quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, o que você vai fazer aqui, governar a terra com o Senhor. Veja só, em uma de suas parábolas, exatamente em Mateus 25, 1, Jesus mencionou que havia 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? Muito bem. 5 eram prudentes e 5 insensatas, mas eram virgens. Aqui é uma figura da totalidade da Igreja de Cristo. Enquanto as prudentes estavam preparadas com o entendimento do Evangelho da Graça, as insensatas não se cuidaram em ouvir o verdadeiro Evangelho, pois criaram um sistema, acreditavam em um sistema religioso sob a lei. É o que acontece hoje em dia, os religiosos estão no sistema, são filhos de Deus,
Muitos são filhos de Deus, são virgens, são da igreja de Cristo, mas estão como que desorientados, estão como que adormecidos para a palavra verdadeira. E enquanto as prudentes estavam preparadas com o entendimento da graça, as insensatas estavam adormecidas. Assim, enquanto as prudentes tiveram suas mentes renovadas, que é o que nós estamos fazendo com você hoje, as insensatas não utilizaram a mente de Cristo e seguiram com sua tradição religiosa. É isso que nós vemos no mundo de hoje? É isso que nós vemos no mundo de hoje. O apóstolo Paulo afirmou em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16, que nós temos a mente de Cristo. E por que Cristo nos deu sua mente? Senão para que tenhamos a ciência e o entendimento para saber quem somos e utilizar isso a nosso favor, mantendo nossas mentes em repouso absoluto quanto à salvação eterna, porque ela já foi conquistada e não foi por nós. Foi o Senhor que nos deu a salvação eterna antes da fundação do mundo. E hoje nos faz entender que nós temos que praticar a salvação diária. Viver com o entendimento da graça é viver a salvação diária. Dia a dia, sendo livrados dos maus pensamentos, dos homens maus e perversos, das más filosofias, das religiões que não levam a nada, da ignorância espiritual. Cristo já habita em nós. E aqui vem algo interessante. Se nós estamos aguardando a vinda do Senhor, quando Ele virá? Quando Ele virá? De certa forma, Ele já veio. Claro que sim. Aí existe um mistério que você precisa compreender. Ele veio, mas não de forma gloriosa ainda. Ele veio porque Ele mesmo afirma, através do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo já habita em nós. Em teu espírito, em meu espírito. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 3,16, você vai buscar aí. Vai estar na tela. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 e Efésios 1,13. Esses três textos falam sobre isso. Paulo disse aos Coríntios: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em mim, ora, é a garantia de que nós somos herdeiros de Deus e essa herança será manifestada quando? Aí vem, com a segunda vinda gloriosa de Cristo. Então o Espírito é a garantia em mim de que eu receberei a minha herança. Mas que herança é essa? A capacidade, a bênção, o privilégio, a honra extraordinária de poder governar com Cristo nesta terra com um corpo transformado, com um corpo glorificado, semelhante ao dele. Semelhante ao dele. Busque lá como Cristo voltará. É o estudo anterior imediatamente a este aqui. O próximo contexto é bastante interessante a respeito daquilo que você precisa saber. Está em 1 Coríntios 4, 5. Então entenda. O Espírito vive em você. Então Cristo, no Espírito Santo de Deus, vive em meu corpo, em teu corpo. Está em você. Ainda que não de forma gloriosa. Manifesta. 1 Coríntios 4, 5 diz: assim que não julgueis nada antes do tempo, disse Paulo aos Coríntios, até que venha o Senhor, o qual também aclarará o oculto das trevas. O que seria isso? As revelações às quais você não teve acesso enquanto o Senhor não veio. Como o Espírito está em você vivendo hoje, você hoje pode acessar as revelações espirituais através do Evangelho da Graça, de Romanos a Hebreus, que foi o que Paulo escreveu. E o Senhor também manifestará as intenções dos corações, ou os propósitos das mentes. O Senhor, Ele está, quando Ele vem, quando Ele entrou em você no Espírito Santo,
foi selado com o Espírito Santo, eu e você, o que acontece? O Senhor manifestou o que eu sou dentro de mim. Ele separou espírito e alma juntas e medulas e pôde descobrir, claro, quem sou eu. Ele me conhece, ele me criou. Então eu pude me conhecer também, saber que eu sou um eleito de Deus. E diz o texto, então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Se você hoje está ouvindo essa palavra e entendendo, é porque o Senhor está em você. O Espírito Santo está em você. À primeira vista, parece até que o que está nesse texto se refere apenas a quando Cristo vier de forma gloriosa. E que então só saberemos se somos do Senhor ou não quando Ele vier e nos der a recompensa. Não, eu já sei que eu sou do Senhor hoje. E Ele ainda não veio de forma gloriosa. Mas o Espírito de Deus que vive em mim me mostrou quem eu sou. De onde eu vim? Para onde eu vou? O repouso que eu tenho que ter em minha mente para saber quem eu sou? Ficar em paz. Tudo está bem? Agora, pense comigo, com os olhos iluminados, ok? Se o Espírito Santo já está em nós, seus filhos, ele conhece os nossos corações, nossas intenções e o que desejamos, o que você deseja? O que é espiritual ou o que é carnal? E ele nos revela as informações que devemos receber em nosso espírito e o interesse que manifestamos por essas informações. Isso que eu estou falando te interessa? Tem gente que não tem interesse nisso e diz, quer saber? Está me cansando isso, eu prefiro uma festinha. Nada contra a festinha, por favor, não me entenda mal. Eu não sou contra festas, não sou contra lazer, não sou contra entretenimento, dependendo de qual é o entretenimento, mas eu não sou contra nada disso. Só estou dizendo que há uma prioridade em sua vida, que deve haver, que é você compreender quem você é para ser feliz nesse mundo, reinar em vida, hoje já, não só quando ele voltar, hoje já. Por isso Efésios 1,13 torna-se bem claro para nós. Diz assim, nele também vós, está falando dos gentios, porque os judeus já ouviam isso, havendo ouvido a palavra de verdade, que o próprio judeu ainda não recebeu, o evangelho de vossa salvação, que é o evangelho do Cristo ressuscitado, e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma pergunta, você crê que o Espírito de Deus já está em você? E que você foi selado nele? Se você crê nisso, então Cristo já veio a você e está em você para sempre. O Espírito dele está aí para te informar, para te formar e para te selar para o grande dia da vinda gloriosa do Senhor. Olha, duas vindas aqui. Uma está consumada, está em você, o Espírito Santo de Deus. A outra é que você está sendo preparado por Ele mesmo para o grande dia da vinda gloriosa do Senhor. Isto é vigiar. Vigiar, não é fazer vigília no sistema religioso, ficar à noite acordado, orando a Deus, falando coisas que não tem nada a ver. Concluímos este tema com a importante revelação de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios também, capítulo 1, versos 4 em diante. Graças dou sempre a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em toda ciência. Em toda palavra, evangelho da graça. E em toda ciência, a revelação do evangelho da graça. Assim como o testemunho a respeito de Cristo foi confirmado em vós. Quer dizer, foi confirmado. O que é confirmar? Tornar firme. Então Paulo está dizendo, o testemunho que eu dei a vocês a respeito de Cristo ressuscitado se tornou firme em vós. Você está bem firmado no evangelho de Cristo ressuscitado? Eu recebo que sim. De tal maneira que nada vos falte em nenhum dom. A pessoa pensa que dom é pregar, ensinar, né? Falar em língua, dom de evangelizar. Não é desse tipo de dom que está falando aqui.
de tal maneira que nada vos falte nenhum dom, que está falando exatamente em referência à palavra e à ciência. Nada te falta naquilo que você precisa aprender, crescer, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora está falando da vinda gloriosa. Você não falta nada para você aprender a crescer, esperar a vinda gloriosa de Cristo. Isto é vigiar. Você tem tudo para vigiar. O qual também vos confirmará até o fim, para que sejais irrepreensíveis, perfeitos, completos, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala de um dia, que é o dia que nós não podemos marcar data nem hora. Cristo está em nós espiritualmente. Cristo vive em mim. Diga, Cristo vive em mim. Cristo está em nós espiritualmente, sim. Que o Espírito Santo e Cristo são a mesma pessoa. Isso nos dá consolo eterno, em que podemos aguardar em paz seu retorno glorioso. Deu para entender? O Espírito está em mim e em você. E isso nos traz consolo para sempre. Para podermos aguardar e vigiar em paz seu retorno glorioso, no qual estaremos presentes. Isso não é questionável, não há dúvida de que nós estaremos presentes quando o Senhor vier de forma gloriosa, ressuscitado com aqueles que também serão ressuscitados, que são aqueles que se foram antes de nós. Eles virão ressurretos com ele ou serão transformados ainda nesta terra. Por quê? Porque quando eles vierem, a terra estará em atividade plena. Eu poderei estar vivo ainda ou não. Tanto faz, porque estando vivo ou não estando vivo, estarei vivo. E você também. Por isso fechamos com Romanos 14:8, que diz: pois se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Assim, pois, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha aí. Eu tenho uma honra de poder apresentar esse tema para você, esse estudo. Há muito tempo atrás eu jamais poderia fazer isso, porque não estava convertido a Cristo ressuscitado. Eu estava convertido a uma religião, mas não a Cristo ressuscitado. Hoje, isso aqui é como a mente ter se aberto em minha mente. A mente de Cristo, ela se abriu em mim para que eu possa compartilhar isso com você. Isso aqui te traz consolo? Essa é a ideia. Claro que sim. Saber que Cristo já vive em mim e que ainda virá de forma gloriosa para me trazer um corpo transformado, isso é extraordinário. Para que isso? Por que Cristo voltará? Isto será na quarta-feira que vem. Nós vamos ministrar isso pela internet. Na quarta-feira, precisamente quarta-feira, 31/2, dia 9 de outubro. Quarta-feira, dia 9 de outubro, estaremos apresentando e ministrando a você pela internet esse tema: por que Cristo voltará? Já falamos como ele vai voltar, já falamos agora quando ele vai voltar, sem apresentar dia e hora. E vamos falar sobre por que ele vai voltar. Tá bom? Abençoados e abençoadas com todas as bênçãos. Espero que essa palavra tenha alcançado sua mente e que tenha encontrado você em processo de crescimento, em graça e apostolado. Até a próxima oportunidade. Abençoado, abençoada, com todas as bênçãos. Até lá. Bendito seja Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos. Abba, Pai.
escolhidos antes da fundação do mundo, para ser santos e sem mancha, para ser santos e sem mancha. E amor nos predestinou para o louvor de sua graça. Em seu plano ele nos deu, junto com ele todas as coisas. Somos sua igreja e sua amada. Somos sua igreja E sua amada. Bendito seja Deus e Pai de nossos espíritos. Bendito seja Deus e Pai de nossos espíritos, Que nos abençoou com todas as bênçãos. que nos abençoou com todas as bênçãos. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, Para ser santos e sem mancha, para ser santos e sem mancha. em amor nos predestinou para o louvor de sua graça. Em seu plano ele nos deu, junto com ele todas as coisas. Somos sua igreja e sua amada. 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 Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.